Agora eles conseguem ouvir a gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, meus anjos. Como passar a semana? Nós vamos começar mais um encontro da nossa catequese, né? Vamos pedir sempre que Nossa Senhora, que é cheia das graças de Deus, que bem na frente dela, esteja presente no nosso encontro, né? Nos conduza, nos encaminhe até o Pai. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, nós vamos começar o encontro, como sempre, falando da nossa liturgia de domingo, né? A liturgia de domingo, como eu já tinha... Do mesmo jeito. Não tem problema. Atrás, hoje a imagem está pequenininha, ficou atrás da Roseli, mas não tem problema. Nós estamos sempre debaixo do manto da proteção dela. Nós vamos falar da liturgia de domingo, né? Que foi a solenidade do Cristo Rei do Universo. Foi o último dia do ano litúrgico, né, de 2021. Nós agora começamos o novo ano litúrgico com o tempo do advento, né? O ano da liturgia católica, ele tem um critério todo próprio, né? E a gente começa celebrar, né? A gente começa o ano litúrgico com essa espera, né? Esse tempo do advento, esse tempo de preparação, esse tempo que a gente guarda para gestar no nosso coração, no nosso espírito, a vinda do Senhor Jesus, para se preparar para o Natal, para ter um santo Natal, né? Então, domingo que vem a gente já começa esse tempo novo da igreja. E a gente finaliza o ano sempre com a solenidade de Cristo, Rei do Universo, que nós vamos, a Roseli vai ler o Evangelho, a gente vai comentar rapidinho sobre ele. Amém? Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Pilatos estava meio que assim, instigando a Jesus, né? Provocando para ver se Jesus aí discutiria com ele, né? Para ver se Jesus estava disputando algum trono, que na verdade não era essa a intenção nenhuma. Jesus não tinha intenção nenhuma de disputar nada com ninguém, né? Ele já era rei por si, porque ele era o rei do universo. Ele não estava disputando nenhum reinado aqui nessa terra, nenhum reino dessa terra, né? O reinado dele já era dele, ele tomava conta já de todas as coisas, e ele sabia tudo o que estava acontecendo e qual era o propósito dele na terra, né? Então, Pilatos queria ouvir de Jesus que ele era o rei, né?
Mas Jesus deixou por conta dele o jugo dele, né? Depois ele se fez o rei de todas as nações, né? Na cruz. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Afirmar o reinado de Cristo é reconhecer que somos seus servos e seus seguidores, e que Cristo veio para reinar. Apenas não podemos confundir o reinado de Cristo com nenhum reinado deste mundo. Seria uma comparação esdrúxula e sem sentido nenhum. Ele era muito maior do que qualquer outro rei, né? Então, não tem como comparar o poder de Jesus, porque se realmente ele fosse um rei, ou se ele quisesse disputar alguma coisa, as pessoas que estavam junto com ele teriam defendido ele. Ele não teria chegado até a cruz. Todos os reis que passaram ficaram apenas como vultos na história. Inclusive quem julgou Jesus, quem o condenou. O reino de Jesus não é temporal, ele é eterno. O reino de Jesus não é desse mundo, é para além desse mundo. O reinado de Jesus não é uma cidade ou um país. Não é um povo, mas todos os povos e todos os corações que lhe obedecem, de todos aqueles que amam de verdade. Jesus disse: eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. O reino de Jesus não é temporal, ele é eterno. O reino de Jesus não é deste mundo, é para além deste mundo. Então, Jesus estava só deixando, né, dando corda para ver até onde Pilatos ia, né? Porque ele não tinha intenção nenhuma de criar aí um atrito com Pilatos ou com nenhuma outra pessoa naquele momento. Porque ele era muito maior do que tudo aquilo, e ele já sabia tudo o que aconteceria com ele, né? Não dá para estar no reino de Deus e vivermos cercados de mentiras, ilusões e caminhos falsos. Jesus é a verdade, e a verdade dele muitas vezes dói, mas transforma e renova. A verdade de Jesus não é a minha verdade, é a verdade de Deus, que muitas vezes confundimos com nossas convicções, nossas paixões, nossas ideologias, com nossos partidarismos. Aqui é a verdade única, a verdade que pertence a Ele. Jesus é a verdade. É preciso uma submissão da vontade, é preciso submeter o coração. O reino de Deus é daqueles que se abaixam e se rebaixam, é daqueles que se colocam sobre o domínio do Senhor. Que beleza sermos dirigidos e governados pelo Senhor. Então, como lá em cima, né, já foi falado, o reino de Deus é muito maior que qualquer outro reinado, qualquer outro cargo, que qualquer pessoa ocupe no mundo, né? Ninguém nunca fica na história por tanto tempo se realmente ele não é da eternidade, se ele não pertence aos céus, né? Se ele não é de Deus, se ele não propaga as coisas de Deus. Porque mesmo quem julgou Jesus, né? Muito poucas pessoas sabem quem foi, né? Quem segue, mesmo os reis daquela época, os grandes reis, a história vai esquecendo. Hoje em dia, lá nós temos as pessoas que se colocam lá em cima, né? E muitos que fazem o seu cargo, principalmente na política, muito que tem um cargo de destaque, que se comporta de acordo com o reinado que Deus veio pregar, ele fica um pouco tempo para a história. Um pouco de tempo, não fica muito também não, porque as pessoas têm a memória curta. As pessoas esquecem, né? Se a gente tentar lembrar 5 presidentes anteriores, a gente já se confunde, né? A gente já não consegue ter uma sequência rapidinha e falar, foi tal pessoa. A ordem de 5 prefeitos da cidade que conviveu com a gente, né? A gente já, como foi, né? Vai pensar um pouquinho, vai falar, mas vai pensar um pouquinho. Né? Os reis da época, né, de Davi, Salomão e entre outros tantos reis que teve no meio de tudo isso, né? Muitas poucas pessoas guardam essa história, ou querem saber dessa história, ou se preocupam, né?
E para ver que Jesus não estava disputando cargo nem tronos com ninguém, ele já sabia a importância dele, né? Ele é o começo, meio e fim de toda a história. Ele veio aqui para mostrar uma verdade que é maior do que aquela que as pessoas estavam ali vivendo, brigando, submetendo outras pessoas, escravizando outras pessoas. Ele veio para transformar aquela realidade, não para ter um cargo. Porque, assim, para a gente hoje, né, que a gente tem a palavra, né, que tem a Bíblia, também que tem já a história dele, né, tudo que ele viveu, tudo que ele nos ensinou, né, mas aquele povo naquela época, quando ele falava desse reino, também era difícil para eles poderem entender, né, que reino é esse, né, que lugar é esse. Então, quer dizer, a gente tinha que ter um bom entendimento, eles ali, para poder realmente estar entendendo que ele era a salvação, que ele estava pregando que o mundo, né, que nós não pertencemos aqui para a Terra, a gente vem para cá, a gente está aqui, mas aqui não é o nosso lugar, é verdade? Então, ele também estava ali passando essa passagem, né, por aquele tempo, né, para evangelizar, para nos mostrar que nós não devemos nos apegar aos poderes, apegar às coisas do mundo, porque para nós também, nós não pertencemos aqui, né? Nosso reino também é lá, junto com ele. E a gente só passou a entender essa realidade, Isso. né? Depois da morte e ressurreição de Jesus. Exatamente. Porque até então, né? A gente, o povo, né? O povo de Israel, o povo judeu, ainda esperava a vinda do Messias. E não todos, nem todos acreditavam. Nós vamos ver depois, quando a gente vai falar um pouco da Jornada Mundial da Juventude, que mesmo depois que ele morreu, demorou para as pessoas entenderem, né, a grandiosidade do que aconteceu lá em Jerusalém, né? Demorou para cair a ficha, demorou, né? É aquele reinado, né, que julgou, né, condenou Jesus, não ficou, ele realmente falou que não ficaria pedra sobre pedra com o tempo. Como não, em termos de história, né, não ficou realmente Jerusalém muito tempo de pé, né? Até hoje, né? Até hoje. Se discute a questão de Jerusalém porque é um estado muito estável, né? É estável, eles não têm, assim, uma estabilidade, não é um país organizado até hoje, né? Ele não tem, assim... uns ainda esperam a vinda do Messias, né? Lá é muito forte a religião do Islã. Eles estão ainda... Não caíram a ficha, né, de toda essa transformação que Jesus veio fazer, a da vinda do Espírito Santo e do poder, né, que Jesus exerceu sobre a humanidade, né, que Deus mandou seu Filho para morrer na cruz e para ressuscitar. Então, esse povo ainda vive esse conflito de religião. Imagina naquela época como que era. Exatamente. No mundo... Ai, meu Deus, esse aqui mesmo. No mundo onde tantas pessoas têm uma vida desgovernada, desordenada e desorientada, no mundo cercado de ilusões e paixões, como precisamos de governo em nossa vida. Precisamos deixar Jesus reinar. E ele reina quando abrimos mão das mentiras e das ilusões que vamos acumulando ao longo da vida. Quantas ilusões e quantas fantasias criamos. Quantas coisas enganosas comungamos. É preciso agora uma submissão ao reino de Jesus. Jesus, quanta coisa ocupa o nosso coração na frente de Jesus, todos os dias, né? Quanta propaganda, quantas coisas ocupa um espaço no nosso coração e ocupa um espaço maior do que o reino de Deus, né? Como que a gente vive o nosso dia a dia em busca de coisas que não vão edificar o nosso espírito, né? Então, essa é a preocupação. Jesus reina na mente e no coração de todo aquele que submete à vontade de Deus. Aclamemos Jesus, Rei do Universo, aclamamos tantos reis deste mundo. Tem rei para tudo quanto é coisa, mas nenhum deles pode governar e dirigir a nossa vida. Nenhum deles pode dar sentido à nossa vida. Nenhum deles pode nos dar a eternidade.
toda honra e glória ao Senhor Jesus. A Ele o poder para sempre, porque somente Jesus é o nosso Rei. Que o Rei dos Reis nos abençoe. Então, que a gente saiba, né, deixar o espaço, que a gente saiba deixar o espaço na nossa vida para o Rei dos Reis, né? Que Ele governe, que Ele nos direcione para que tudo que se foi criado de tantas maravilhas no mundo, porque nada é ruim, tudo que é criado pela mente do homem pode servir para edificar o homem, né? Que a gente saiba usar de maneira correta tudo isso, que a gente saiba olhar do lado e partilhar o que a gente tem de bom, né? Para a gente chegar limpo, né? Para a gente chegar na eternidade e glorificar esse Deus, glorificar Jesus, que deu a vida por nós na cruz, o Rei dos Reis, né? Nesse sentido, ele foi rei, nenhum outro rei poderá ser maior que ele. Ele ocupa um lugar, assim, ele tem que ocupar um lugar na nossa vida que nenhum outro rei pode ocupar. Então, hoje, nós não vamos pegar o livrinho, não, meus anjos. Eu sei que talvez vocês guardem muito pouco de tudo isso que nós vamos falar, mas é dirigido especialmente para vocês jovens, né? Porque a gente estava conversando aqui agora com o Guilherme, e ele lembrou quando a Jornada Mundial da Juventude foi no Brasil. Eu não sei, 2016. Então. 2016. E eu estava achando que era 2017, porque na minha cabeça era ano ímpar, mas ele disse 2016. E a Jornada Mundial da Juventude foi criado pelo Santo Padre Papa João Paulo II, na intenção de congregar os jovens do mundo inteiro com uma visão do Papa, né? Porque o Papa pensou assim, quando ele criou a Jornada Mundial da Juventude, que vocês são o futuro, os jovens são o futuro, né? Eu e a Roseli, no caso, nós estamos aqui, mas nós somos o presente, e o presente talvez um pouco ultrapassado, que a gente tem o poder de transformar, levando o nosso ensinamento, levando a nossa bagagem até vocês, né? Mas vocês podem transformar o mundo a partir do que vocês são agora, né? Se vocês realmente conhecerem Jesus, se apegarem a Ele, saber o sentido que vocês estão fazendo esse curso de Crisma, embora tenha toda a dificuldade do mundo nesse curso que nós estamos tendo com essa turma de vocês, se vocês aprenderem a importância de caminhar com Jesus, de caminhar seguindo Jesus, vocês serão adultos na fé, assim, que podem mudar o mundo. E essa era a intenção do Papa, né? O mundo se faz o mundo do futuro se faz a partir do jovem de hoje, né? Nós já somos os jovens do passado. E estamos tentando trazer para vocês essa visão do quanto vocês estão empoderados, né? Do quanto vocês são importantes para a nossa igreja. E esse ano, o Papa, ele, como para evitar as aglomerações, tudo, ele fez essa Jornada Mundial da Juventude de forma... O que eu falei? Focada na paróquia, né? Focada em cada diocese. Cada diocese. Então, todo mundo, todas as dioceses, né, ficou encarregada de trabalhar esse tema com os jovens. E esse dia da Jornada Mundial da Juventude, do lançamento, foi exatamente o domingo, dia 21 de novembro. Então, a gente não podia deixar isso passar em branco, porque é um tema muito novo e tem que ser trabalhado com vocês, e vocês fazem parte dessa Jornada Mundial da Juventude. Vocês têm que despertar o gosto pela religião e, quem sabe, até participar. Em 2023 vai ser em Lisboa. E é um momento muito grandioso para os jovens, é um momento de muita aprendizagem, né? Fala um pouquinho, Guilherme, como você queria participar. Só corrigindo aqui, então, realmente, foi em 2019, eu estou lembrando de 2016, que em 2016 a Jornada Mundial da Juventude foi em Cracóvia, na Polônia, né? E a de 2019 foi no Panamá, aqui na América Latina, né? E a de 2013 que foi aqui no Brasil, porque é ano ímpar, eu sei que é ano ímpar. Trienal, a cada 3 anos vai ter a JMJ, né?
E é uma experiência que na época que eu participava da igreja, eu tinha a idade de vocês, né? Eu participava na matriz, né, na paróquia Imaculada Conceição, e assim, toda a igreja se mobilizou para que os jovens pudessem estar lá, representando a paróquia, representando a cidade. Nós tivemos, né? aqui. Foi assim, o pessoal se mobilizou para vender salgado, e quermesse, e pastel, e churrasco, e beneficente para isso e para aquilo. E a gente conseguiu enviar alguns jovens, se não me engano, foram quase 20 jovens que foram para o Rio de Janeiro, né? Ter essa experiência, e depois eles voltaram com essa experiência e repassaram ela para nós, que éramos mais jovens ainda, né? Eu tinha, na época, 14 anos de idade, então eu não podia ir. 14, 15 né? anos, A idade de vocês, e a minha maior vontade era conhecer o Papa, né? Porque ele ia passar no meio de todos nós lá, e a praia ia estar lotada, e ia ter gente do mundo todo. É uma experiência na qual você divide o cristianismo com diversas outras culturas. Você começa a compreender a dimensão que a nossa igreja tem. Nós, como jovens, faz parte, é intrínseco a nossa curiosidade, né? A gente sonha um dia viajar o mundo e conhecer diversos países, diversas culturas, né? E a nossa religião, veja só, uma coisa que para nós é tão comum, né? Nos deu essa oportunidade. No caso dos mais novos, como eu na época, a gente conheceu a partir dos relatos das pessoas que foram, né? Mas as pessoas que foram tiveram a oportunidade de conhecer pessoas do mundo todo, né? E dividir com elas as experiências de fé que elas tinham, cada uma no seu país, né? O Brasil é um país que é intrinsecamente católico, enfim, é cristão, mas existem países que foram representados na JMJ onde existiam ainda cristãos sendo perseguidos, países em que o cristianismo quase deixou de existir porque as gerações anteriores foram deixando os jovens cada vez mais dispersos, né? E fez com que o cristianismo deixasse de ser praticado, né? As crianças eram batizadas, elas terminavam a primeira e segunda Eucaristia, o Crisma, só que elas abandonavam a igreja. Elas iam atrás de coisas que eram diferentes daquilo que a família, enfim, a igreja, a comunidade como um todo queria para elas, que era algo bom. Então isso serve como um reforço a todo esse ensinamento que é ensinado para nós durante esse período de formação, né? E é importante que a gente participe desse evento para realmente botar em prática o nosso cristianismo, né? Porque o catolicismo é dogma, mas também é prática, né? Prática, oração é dia a dia, né? Então, esse ano, né, o nosso Papa Francisco, ele escolheu como tema uma parte muito convidativa que eu já falei para vocês várias vezes aqui, que é do apóstolo Paulo, né? Que era o Saulo. E que Saulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos. E quando Saulo fazia essa perseguição aos cristãos, era depois que Jesus já tinha sido crucificado, morto e ressuscitado. E ainda, como o movimento dos cristãos começou a crescer muito, e isso incomodava os reis da época. Então, cada reinado tinha um batalhão que fala, tinha um exército, né? Um exército que combatia os cristãos. Então, os cristãos, eles pregavam escondido para se fazer cristão. E Saulo era um líder desses exércitos, né? Que era um líder famoso que caçavam os cristãos. E um dia ele estava indo numa dessas buscas, né? Ele indo para Damasco, uma cidade que os cristãos estavam pregando, né? E ele caiu do cavalo e ficou cego, né? E enquanto na cegueira dele, ele ouviu a voz de Jesus, né? Que Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, a partir daí, ele começou a conversão dele. E ele foi assim, e até hoje, para nós, é um dos apóstolos que a gente leva mais em conta. A catequese dele é maravilhosa, ele tem um testemunho maravilhoso. Inclusive, eu já falei disso, vou falar de novo. Na Netflix tem um filme dele que é muito verídico, muito próximo mesmo, a história real que vale a pena a gente ver, é o apóstolo Paulo. Então, o tema que o Papa Francisco escolheu para nós esse ano, para a Jornada Mundial da Juventude, foi esse: levanta-te, eu constituo um testemunho do que viste. Então, a gente vai ler
Na certeza de que vocês vão guardar muito pouco, mas o propósito da gente com essa mensagem é fazer vocês despertarem a curiosidade para a Jornada Mundial da Juventude, vocês pesquisarem sobre a Jornada Mundial da Juventude, vocês se atualizarem de como a nossa igreja é rica, de quantos recursos a gente tem para os jovens, como vocês podem se transformar, como vocês podem crescer na vida e na fé, através do conhecimento e através da nossa religião. Vamos começar, Gui? Começa a ler. Então, a mensagem do Papa Francisco para a 36ª Jornada Mundial da Juventude, 21 de novembro de 2021. Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. Queridos jovens, gostaria de tomar-vos pela mão mais uma vez para continuarmos juntos na peregrinação espiritual que nos conduz rumo à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023. Então, como a incerteza desse ano de fazer grandes reunião de pessoas, né? E lá na Europa nós já temos tendo problema de Covid de novo, né? O Papa foi providente. Então, nós estamos colocando toda a esperança nessa jornada em 2023. No ano passado, pouco antes de se propagar a pandemia, assinava a mensagem cujo tema era Jovem, eu te digo, levanta-te. Na sua providência, o Senhor já queria preparar-nos para o desafio duríssimo que estávamos para viver. O mundo inteiro teve de defrontar-se com o sofrimento causado pela perda de tantos entes queridos e pelo isolamento social. A emergência sanitária impediu também a vós, jovens, por natureza projetados para o exterior, de sair para ir à escola, à universidade, ao trabalho, para vos encontrares. Viste-vos em situações difíceis, que não estáveis acostumados a gerir. Aqueles que estavam menos preparados e desprovidos de apoio sentiram-se desorientados. Em muitos casos, surgiram problemas familiares, bem como desemprego, depressão, solidão e vícios. Para não falar do estresse acumulado, das tensões e explosões de raiva, do aumento da violência. Mas, graças a Deus, esse não é o único lado da moeda. Se a provação pôs a descoberto as nossas fragilidades, fez emergir também as nossas virtudes, nomeadamente a predisposição à solidariedade. Em toda parte, vimos tantas pessoas, incluindo muitos jovens, a lutar pela vida, semear esperança, defender a liberdade e a justiça, ser artífices de paz e construtores de pontes. Quando cai um jovem, de certo modo cai a humanidade. Mas também é verdade que quando um jovem se levanta, é como se o mundo inteiro se levantasse. Queridos jovens, que grande potencialidade tendes nas vossas mãos. Que forças trazei nos vossos corações. Por isso, hoje, Deus diz a cada um de vós, mais uma vez, levanta-te. Espero de todo o coração que essa mensagem ajude a preparar-nos para tempos novos, para uma página nova na história da humanidade. Mas não há possibilidades para recomeçar sem vós, queridos jovens. Para levantar-se, o mundo precisa da vossa força, do vosso entusiasmo, da vossa paixão. É nesse sentido que gostaria de meditar, juntamente convosco, sobre o trecho dos Atos dos Apóstolos, onde Jesus diz a Paulo, levanta-te, constitua testemunha do que viste. Paulo testemunha diante do rei. O versículo serve para inspirar o Dia Mundial da Juventude. Então, essa passagem da Bíblia está no Atos 26. Atos 26, 16. Começa só para dar sentido aqui no 14. Então, vamos lá. Ouvi então uma voz que me dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro você se revoltar contra o ferrão. Eu respondi, quem és tu, Senhor? E o Senhor me respondeu, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Mas agora levanta-se e fique firme em pé. Foi para isso que apareci a você, a fim de constituí-lo servo e testemunha dessa visão,
na qual você me viu, e também de outras visões nas quais aparecerei a você. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Essas são palavras do Senhor. Você vê que Saulo se comunicou, ele se comunicou com Saulo claramente, né? Ele falou o porquê daquela queda de Saulo, por que ele tropeçou, que ele não foi adiante. Então, Jesus já estava esperando para conquistar Saulo aquele dia, né? E vamos ver, ele está jogando hoje também as redes para ver quantas pessoas ele conquista, né? Quantos jovens, É verdade. a partir do testemunho de Saulo, presta atenção na doutrina, né? Quantas pessoas veem a grandiosidade, e essa grandiosidade, como é importante a gente se colocar debaixo da submissão de Jesus, como é importante a gente ouvir as palavras do mestre e caminhar com esse mestre. Você vê que jeito carinhoso que o Papa se dirigiu aos jovens, né? A preocupação da nossa igreja em trazer os jovens para dentro, chama ele para dentro, traz aqui, que Jesus tem uma mensagem para ele, para cada um dele. Essa é a preocupação do Papa, o nosso chefe maior, né? O Papa que está tão próximo de Jesus, que está lá na missão de Pedro. Então, ele fez com tanto carinho toda essa mensagem para os jovens, que é impossível a gente ficar à parte disso, a gente deixar de propagar para vocês a mensagem do Papa Francisco, que é um símbolo de caridade, de amor ao próximo, né? O Papa, ele tem uma grandiosidade de um homem de Deus, assim, que eu acho que a gente está diante do Papa, deve ser quase diante de Cristo hoje, né? Que é o maior representante de Jesus na Terra e de uma santidade incomparável. E ele está pedindo, ele está suplicando aos jovens, né? Entra na igreja, caminha com Jesus, não fique à parte, não fique alheio a tudo que nós temos para dizer para vocês, a tudo que nós queremos ensinar para vocês. Porque vocês têm, assim, o poder de transformar o mundo. Tá? Mas tem força, vigor, né? E a gente sabe que toda aquela mudança, todas as coisas que acompanham, né, as soluções, o caminho, né, para o mundo, se parte da cabeça e de mãos de pessoas jovens, entende? Então, sem contar, assim, gente, o que um filho pede para um pai, né, que for bem, né? O que um filho pede para uma mãe que for para o bem dele, né? Que nós pais, ou o papai lá do céu, não concede. Então, exatamente, se vocês lutarem para o bem, para um mundo melhor, nós, né, que já estamos, assim, às vezes estacionados, nós vamos nos sentir impulsionados a lutar com vocês. E se vocês estacionar, né, como eu vejo uma juventude apática, triste, todas as reuniões eu estou falando, nós precisamos de vocês na igreja, nós precisamos de vocês na igreja, vocês precisam fazer parte. Então, se vocês estacionarem aí, se vocês pararem atrás de uma telinha de computador, de celular, e começar a viver esse mundo, não sei para onde vão caminhar, né? Não que não seja bom. Eu, de maneira nenhuma, critico o celular, eu critico a internet, a mídia, mas eu acho que isso foi criado por um jovem. Não foi um ancião que criou isso, foi um jovem. Mas, então, olha o poder que vocês têm de transformação. Mas cria uma realidade paralela, né? Que a hora que vocês precisarem realmente enfrentar o mundo, como vai ser? Então, a gente se preocupa com isso. Vocês têm que usar esse benefício, né, para a verdade, para o bem, entendeu? É isso que Jesus, né, e Deus quer de vocês, a juventude, tá? Que vocês se direcionam a esse caminho para o bem da humanidade, né? Para a transformação, não é verdade? Porque nós, que né, a gente vai ver nós vamos ter nossas experiências, nossos conhecimentos para poder ajudar vocês, para instruir vocês, mas as ideias, né, para realmente avançar e ir em frente, não é verdade? É com vocês, não é verdade? Então, foco nisso. E não é só fazer o errado, deixar de fazer também é errado.
na minha opinião. É Porque deixar de fazer o mais errado ainda. Porque quando a gente erra e se corrige, né? A gente mostra para o mundo uma vontade de melhorar. exatamente. Agora, que nem o Guilherme acabou de falar, muito importante, deixar de fazer ainda pior, sabe? Se acomodar dentro de casa, deixar de fazer muitas coisas, é pior do que fazer errado, né? Porque se você faz errado, pode corrigir. Exatamente. Para que os maus triunfem, basta que os bons não façam nada. É verdade. Aí. Paulo testemunha diante do rei. O versículo que serve de inspiração ao tema do Dia Mundial da Juventude de 2021. Paulo confessa que no passado perseguira os cristãos, até que um dia, quando ia a Damasco para prender alguns deles, uma luz mais brilhante do que o sol o envolveu e ele aos seus companheiros de viagem. Envolveu a ele e seus companheiros de viagem. Mas só ele ouviu uma voz. Falou-lhe Jesus, chamando-o pelo nome. Saulo, Saulo. Aprofundemos juntos ao acontecimento, ao chamá-lo pelo nome. O Senhor faz saber a Saulo que o conhece pessoalmente. É como se lhe dissesse, sei quem és, sei o que estás a tramar, mas não obstante isto, é precisamente a ti que estou a falar. Pronuncia o seu nome 2 vezes, querendo significar uma vocação especial e muito importante, como fizera com Moisés. Com efeito, só muda a vida um encontro pessoal, não anônimo com Cristo. Jesus mostra que conhece bem Saulo, que conhece intimamente. Embora Saulo seja um perseguidor, embora haja ódio no seu coração contra os cristãos, Jesus sabe que isso se fica a dever à ignorância e quer manifestar nele a sua misericórdia. Será precisamente esta graça, este amor imerecido e condicional a luz que transformará radicalmente a vida de Saulo. Olha que passagem, comentário mais lindo. Ele colocou aqui que Saulo se comportava daquele jeito, né, de perseguidor, embora havia ódio no coração dele contra os cristãos. E Jesus sabia que isso fica a dever da ignorância. E muitas vezes, jovens, quando a gente se revolta com a vida, é devido à ignorância que nós temos a respeito do nosso Deus. Todas as vezes que vocês ficam tristes, têm vontade de se matar, ficam se cortando, essas coisas todas, achando que a tua vida não tem sentido, tá? É porque a gente está sendo também como Saulo, ignorante e não conhecendo o nosso Deus. E é por isso que a gente tem que estar na presença dele. E nesse pedacinho, Jesus manifestou também o quanto ele conhece intimamente cada um de nós. Cada um de né? nós, vixe. Ele acompanhava, ele sondava Saulo, e assim ele faz com cada um de nós. Qual vai ser o momento, né? Vai chegar aquele momento, então a gente tem que se abrir para o momento que Jesus nos chama. Quem és tu, Senhor? Perante esta presença misteriosa que o chama pelo nome, Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Trata-se de uma questão extremamente importante. De todos nós, mais cedo ou mais tarde na vida, a devemos colocar. Não basta ter ouvido outros a falarem de Cristo. É necessário falar com ele pessoalmente. No fundo, rezar é isto, é falar diretamente com Jesus. Embora, porventura, tenhamos o coração ainda em desordem, a cabeça cheia de dúvidas ou mesmo de desprezo por Cristo e pelos cristãos. Faço votos de que cada jovem chega do fundo do coração a fazer essa pergunta. Quem és tu, Senhor? Não podemos presumir que todos conheçam Jesus, mesmo na era da internet. A pergunta que muitas pessoas dirigem a Jesus e à igreja é precisamente esta. Quem és? Em toda a narrativa da vocação de São Paulo, esta é a única vez que ele fala. E a sua pergunta, o Senhor responde prontamente. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, gente, aí Jesus já começa a falar, né? Que ele e a igreja são intimamente ligados, né?
Então, tem gente que fala assim, eu rezo em casa, eu não preciso ir na igreja. E mais para frente a gente vai ver o quanto é importante, né? Então, não existe isso. A igreja e Jesus, elas são intimamente ligadas, se não dizer, elas são só porque é lá que através da consagração, né, Jesus se faz corpo e sangue, que a gente comunga, né, de Jesus. Se a gente não participa da igreja, a gente não abre o coração para uma comunhão, para uma verdadeira comunhão. A gente nunca vai entender essa comunhão que a gente tem que fazer com Jesus para que ele faça parte da vida da gente. Então, a gente precisa da igreja. A igreja e Jesus, elas estão intimamente ligadas, elas são um. Eu sou Jesus, e quem tu... Não, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Através dessa resposta, o Senhor Jesus revela um grande mistério a Saulo, que ele se identifica com a igreja, com os cristãos. Até então, Saulo não vira nada de Cristo, senão os fiéis que meteram na prisão, dando o próprio assentimento à sua condenação à morte. E vira como os cristãos respondiam ao mal com o bem, ao ódio com amor, aceitando as injustiças, as violências, as calúnias e as perseguições suportadas pelo nome de Cristo. Assim, bem vistas as coisas, de algum modo, Saulo, sem o saber, tinha encontrado Cristo, encontrara-o nos cristãos. Quantas vezes ouvimos dizer, Jesus sim, a igreja não, como se um pudesse ser alternativa à outra. Não se pode conhecer Jesus se não se conhece a igreja. Só se pode conhecer Jesus por meio dos irmãos e irmãs da sua comunidade. Ninguém pode dizer-se plenamente cristão se não viver a dimensão eclesial da fé. Então tem que buscar, né, gente? Você vê aqui que Saulo, no fundo, ele se achava todo poderoso, porque era fácil perseguir, prender e matar os cristãos, porque mesmo ele sendo atacado, os cristãos continuavam a pregar a bondade, a solidariedade, o amor ao próximo. Os cristãos não se revoltavam. Então, no fundo, ele se achava bam, né? Ele se achava poderoso. Então, quando ele se deparou com a grandiosidade de Jesus, que ele viu o quanto ele estava errado, né? O quanto ele era pequeno diante de tudo aquilo, né? Que ele estava fazendo, o quanto ele estava errado em perseguir os cristãos, porque até então ele se achava todo poderoso. E vai ser legal, porque mais para frente a gente vai entender por quê. Você quer continuar ali? Kim, quando? O Senhor escolhe alguém que até o Senhor persegue, que até o persegue. Completamente hostil a ele e aos seus. Mas, para Deus, não há pessoa que seja irrecuperável. Através de um encontro pessoal com ele, é sempre possível recomeçar. Nenhum jovem está fora de alcance da graça e da misericórdia de Deus. De ninguém se pode dizer, está demasiado longe, é demasiado tarde. Quantos jovens sentem a paixão de se opor e ir contra a corrente, mas trazem escondida no coração a necessidade de se comprometer, de amar com todas as suas forças, de se identificar com uma missão. No jovem Saulo, Jesus vê exatamente isso. Reconhecer a própria cegueira. Podemos imaginar que antes do encontro com Cristo, Saulo tivesse, de certo modo, cheio de si, considerando-se grande pela sua integridade moral, o zelo, as suas origens e a sua cultura. Seguramente estava convencido da justeza da sua posição. Mas quando o Senhor, que se lhe revela, é lançado por terra e fica cego. De repente, descobre que não é capaz fisicamente e espiritualmente de ver. As suas certezas vacilam. Essa humildade, consciência da própria limitação, é fundamental. Quem pensa que sabe tudo sobre si mesmo, os outros e até sobre as verdades religiosas, terá dificuldade em encontrar Cristo. Tendo ficado cego, Saulo perdeu os seus pontos de referência, ficando sozinho na escuridão. Para ele, as únicas coisas claras são a luz que viu e a voz que ouviu.
Que paradoxo! Precisamente quando uma pessoa reconhece estar cega, começa a ver. Então, gente, jovens, vocês que vão entrar na faculdade, eu não sei se é porque eu vi isso muito nas minhas filhas e vi em mim também quando fiz faculdade, é o momento que a gente se depara com muitos mestres ateus. Não é, Guilherme? Ah, com certeza, né? Os professores, né? Tem sim. Os mais velhos, que já estão no curso há um certo tempo, ou mesmo aquela pessoa com quem você mais se busca espelhar, às vezes ela não é tudo aquilo que ela aparenta ser, né? E isso traduz a ideia do cristianismo como uma noção de humildade constante, né? Você sempre tem que estar debruçado sobre a necessidade de aprender cada vez mais, mas nunca colocar o conhecimento que a outra pessoa possa ter acima da sua própria condição e levar tudo o que a pessoa diz como verdade. Muitas vezes isso leva à doutrinação. Eu falo isso porque, assim, minhas meninas, eu também passei por isso na faculdade, e a Rose é professora e sabe disso, que tem muitos professores, né, professores, médicos, até um médico grande saiu com uma baboseira esses dias na internet sobre isso, né, que eles se acham, assim, maior do que Deus, que eles acham que dentro da teoria deles não cabem a presença de Deus. Então, a gente tem que ter a humildade, né, de saber que por mais conhecimentos que a gente tenha, né, por mais que a gente aprenda, por mais cursos que a gente faça, a gente ainda é muito aquele grãozinho de areia perto da dimensão da grande sabedoria de Deus, do grande amor que Deus tem para cada um de nós. Então, para essas pessoas falta humildade, né? É como imaginar, né, que a gente vê muito falar sobre a teoria da evolução, sobre muitos outros assuntos, e tem nexo, né? Na verdade, a gente pode ver também lá o Gênesis como uma grande poesia, mas a gente tem que imaginar o seguinte, que se a gente tivesse todos os ingredientes de um bolo na mão, né? E tudo isso caísse no chão, de que forma? Será que o bolo sairia perfeito? Né? Se caísse por terra, tudo aquilo fosse misturado? Então, a gente tem que imaginar que não, que Deus construiu cada um de nós, que diante de milhões de possibilidades, né, de cada vida, né, de milhões de possibilidades que havia no ato da fecundação, Deus pôs cada um de nós aqui para ter uma missão e cumprir essa missão. E que Ele determina quem somos e como somos. E a gente se fazer pequeno diante desse grande Deus. Então, não existe professor no mundo que pode mudar essa visão do que a gente tem, essa fé, né? Isso é um dogma de fé, do que a gente acredita, de um Deus que cuida de todos nós, que está acima de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente aprende, né? Que nos conduz à verdade, que nos orienta, que nos ajuda, né, a ser bons profissionais, a ser pessoas do bem, a viver bem, a ter dons, né? Ele nos orienta, mas Ele é dono de todos esses dons. A gente tem que se fazer humilde para ser merecedor desses dons. Depois, depois da fulguração na estrada de Damasco, Saulo preferirá ser chamado de Paulo, que significa pequeno. Olha que lindo. Daí aquele homem grande, forte, que podia tudo, que tomava conta de tudo, se sentiu bem pequenininho diante da grandiosidade de Deus. Ele não quis mais ser o Saulo, o conhecido, o bambambam dos exércitos. Ele preferiu ser o Paulo, pequenininho. Então, todos os Paulos, né, que tá por aí, que tá ouvindo, ou que tem pai, ou que tem tio, que chama Paulo, saiba que Paulo significa pequeno diante de Deus. Não se trata de um pseudônimo, nem de um nome arte, tão usado hoje mesmo entre as pessoas comuns. O encontro com Cristo fez-o sentir-se verdadeiramente assim, derrubado o muro que o impedia de se reconhecer com toda a verdade. De si mesmo afirma: é que eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo,
porque persegui a igreja de Deus. Coríntios 15, 9. Santa Teresa de Liceu gostava de repetir, como aliás outros santos, que a humildade é a verdade. Hoje em dia, muitas histórias condimentam os nossos dias, principalmente nas redes sociais, muitas vezes criadas habitualmente com muitas filmagens, telecâmeras, variados cenários. Procuram-se cada vez mais as luzes da ribalta, sabiamente orientadas para poder mostrar os amigos e seguidores, aos amigos e seguidores, uma imagem de si mesmo que às vezes não reflete a própria verdade. Cristo, meridiana luz, vem iluminar-nos, devolvendo-nos a nossa autenticidade, libertando-nos de todas as máscaras. Mostra-nos claramente o que somos, porque nos ama tal como somos. Mudar de perspectiva. A conversão de Paulo não é um voltar para trás, mas abrir-se para uma perspectiva totalmente nova. Com efeito, ele continua o caminho para Damasco, mas já não é o mesmo de antes. É uma pessoa diversa. É possível converter-se e renovar-se na vida ordinária, realizando as coisas que costumamos fazer, mas com o coração transformado e com motivações diferentes. Neste caso, Jesus pede expressamente a Paulo que vá até Damasco, para onde se dirigia. Paulo obedece, mas agora a finalidade é a perspectiva da sua viagem mudaram radicalmente. A partir de agora, verá a realidade com olhos novos. Antes eram os olhos do perseguidor justiceiro. A partir de agora, serão os olhos do discípulo testemunha. Em Damasco, Ananias batiza-o introdúlo na comunidade cristã, no silêncio e na oração. Paulo aprofundará a sua experiência e a nova identidade que o Senhor Jesus lhe deu. Então, ele teve docilidade, né? Ele aceitou, ele foi ao encontro de Ananias para ser batizado. A partir do momento que ele teve esse encontro pessoal, ele quis se transformar. Então, é isso que a gente tem. À medida que a gente vai conhecendo Jesus, a gente tem que querer se transformar, né? A gente tem que buscar essa transformação. Ele continuou, conforme seguindo as instruções de Jesus, ele foi até Damasco, não para perseguir ninguém, e sim para dar testemunho de tudo que tinha acontecido com ele, para cativar novos cristãos, né? Para dar testemunho da mudança que tinha acontecido com ele naquele caminho. Então, essa que é a importância dessa passagem, né? Ele se deixou conduzir, ele se deixou ser conduzido por Jesus, ele teve docilidade. Não desperdiçar a força e a paixão dos jovens. A atitude de Paulo, antes do encontro com Jesus ressuscitado, não nos é muito estranha. Quanta força e paixão vivem também nos vossos corações, queridos jovens. Mas, se a escuridão ao vosso redor, de dentro de vós mesmo, vos impedir de ver corretamente, correis o risco de perder-vos em batalhas sem sentido, e até de vos tornardes violentos. Infelizmente, as primeiras vítimas sereis vós mesmos e aqueles que estão mais próximos de vós. Há também o perigo de lutar por causas que originalmente defendem valores justos, mas levadas ao extremo, tornam-se ideologias destrutivas. Quantos jovens hoje, talvez impedi-los pelas suas próprias convicções políticas ou religiosas, acabam por se tornar instrumentos de violência e de destruição na vida de muitos. Alguns que já nasceram rodeados dos meios digitais encontram o novo campo de batalha no ambiente virtual e nas redes sociais, recorrendo sem escrúpulos à arma de falsas notícias para espalhar venenos e demolir os seus adversários. Quando o Senhor irrompe na vida de Paulo, não anula a sua personalidade, não cancela o seu zelo e paixão,
mas usa os seus dotes para fazer dele o grande evangelizador até os confins da terra. É vocês aproveitarem, né, isso que o Saulo tinha, aquela força, aquela de lutar, de ir atrás, de perseguir, sabe aquela valentia toda? Ele não tirou isso dele, mas ele pegou, reverteu para o outro lado. Então, essa força que vocês têm, quando vocês querem agir para o lado ruim, né, é vocês usar para o lado bom, e nem Saulo fez. E também ficarem atentos, né, aos perigos que inimaginários, né, da internet, das redes sociais, dos amigos também, das drogas, né, tudo aquilo que parece assim, não tem perigo nenhum, isso não faz mal nenhum, começa com um pouquinho, né, para vocês terem noção, né, de quantas pessoas más tem no mundo e como que está se propagando essas coisas, para vocês serem atentos, terem os olhos atentos e usar tudo que vocês têm para o bem, não deixar ser conduzido pelo mal, né? E está muito fácil, hoje em dia tudo chega na mão muito fácil. Não tem mais o controle, não tem como os pais falar que controlam o filho mais. Não tem, eu não vejo. É muita informação, né? Principalmente porque hoje o mal não se apresenta mais como alguém de capa preta que tá andando na rua, né? Nunca vai ser uma pessoa que tem cara de pessoa má, que vai te levar para um mau caminho. Vai ser sempre uma pessoa que vai te oferecer uma coisa que ela acha que é legal, que vocês vão estar no grupo. Realmente pode ser legal, vai ser, né, gostoso de fazer, né? Mas aí vai ter uma consequência negativa, né? E aí o principal cuidado que vocês devem ter é justamente nesse sentido, de se colocarem como uma pessoa que tem uma responsabilidade para com vocês e para com os demais, sua família, sua comunidade. Vocês têm que agir de maneira coesa, como cristãos, sempre pensando no que as suas ações vão ocasionar. As suas ações ou omissões. E foi isso que o Paulo fez a partir do momento da conversão dele, né? Ele se enxergava justamente como o menor dos apóstolos, porque ele chegou a perseguir a igreja. Nenhum dos outros apóstolos teve essa conduta, porque eles tiveram um contato mais aproximado com Cristo. Quer dizer, a partir do momento da conversão dele, ele transformou aquele poder de ação que ele tinha para perseguir os cristãos para a evangelização. Isso é uma coisa muito linda. Fez isso de uma forma assim, muito autêntica, muito forte, né? Que a gente pode ver as cartas de Paulo, maravilhosa. Né? O filme, gente, não deixe de assistir, que não é chato, é legal, eu já falei e falo de novo. Né? Não deixe de assistir. Ele poderia ter só se convertido ao cristianismo e exercido a fé dele de maneira pessoal, né? Não escrever nada, não se posicionar de nenhuma forma a se expor, por exemplo, como a maioria dos outros apóstolos e seguidores de Cristo eram perseguidos e mortos, porque ele sabia que acontecia isso. E ele, pelo contrário, ele foi na contramão de tudo aquilo que ele via que era perigoso, ele se prostrou ali e levou a palavra, e até hoje, 2000 anos depois, a gente conhece o resultado disso, né? É exatamente isso que é o poder de ação de um jovem. Exatamente. Em vez de usar para perseguir, para matar, ele usou para, né, essa força toda para o caminho certo. Apóstolos dos gentios. Em seguida, Paulo será conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele que fora um fariseu escrupulosamente observante da lei, aqui está outro paradoxo. O Senhor deposita a sua confiança precisamente naquele que o perseguia. À semelhança de Paulo, cada um de nós pode ouvir no fundo do coração esta voz que lhe diz: confio em ti, conheço a tua história e toma nas minhas mãos juntamente contigo. Apesar de muitas vezes teres estado contra mim, escolho-te e torno-te minha testemunha. A lógica divina pode fazer do pior perseguidor uma grande testemunha. O discípulo de Cristo é chamado a ser luz do mundo. Paulo tem de testemunhar o que viu, mas agora está cego. Estamos de novo perante um paradoxo, mas precisamente através dessa sua experiência pessoal, Paulo poderá identificar-se com aqueles a quem o Senhor envia. Com efeito, é constituído testemunha para lhes abrir os olhos e fazê-los passar
das trevas à luz. Levanta-te e testemunha. Ao abraçar a vida nova que nos é dada no batismo, recebemos também uma missão do Senhor. Serás minha testemunha. É uma missão que pede a nossa dedicação e faz mudar a vida. Aí o Crisma, Hoje, gente. Exatamente. Olha O Crisma, vocês vão abraçar essa nova vida, né? Essa adultos na fé, né? É uma coisa do batismo, como fala, é uma Confirmação. confirmação do É uma batismo. confirmação do batismo. É. Hoje, o convite de Cristo a Paulo é dirigido a cada um e a cada uma de vós. Jovens, levanta-te. Não podes ficar por terra a lamentar-te com pena de ti mesmo. Há uma missão que te espera. Também tu podes ser testemunha das obras de Jesus, que Jesus começou a realizar em ti. Por isso, em nome de Cristo, eu te digo, levanta-te e testemunha a tua experiência de cego que encontrou a luz, viu o bem, a beleza de Deus em si mesmo, nos outros e na comunhão da igreja que vence toda a solidão. Levanta-te e testemunha o amor, o respeito que se pode estabelecer nas relações humanas, na vida familiar, no diálogo entre pais e filhos, entre jovens e idosos. Levanta-te e defende a justiça social, a verdade e a retidão, os direitos humanos, os perseguidos, os pobres e vulneráveis, aqueles que não têm voz na sociedade, os imigrantes. Levanta-te e testemunha o novo olhar que te faz ver a criação com olhos cheios de maravilha, te faz conhecer a terra como a nossa casa comum e te dá a coragem de defender a ecologia integral. Levanta-te e testemunha que as existências fracassadas podem ser reconstruídas, as pessoas já mortas no espírito podem ressuscitar, as pessoas escravizadas podem voltar a ser livres, os corações oprimidos pela tristeza podem reencontrar a esperança. Levanta-te e testemunha com alegria que Cristo vive. Espalha a sua mensagem de amor e salvação entre os teus coetâneos, na escola, na universidade, no trabalho, no mundo digital, por todo lado. O Senhor, a igreja, o Papa confiam em vós e constituem-vos testemunhas junto de muitos outros jovens que encontrais pelo caminho de Damasco, de nosso tempo. Não vos esqueceis. Se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo. Não pode esperar que lhe deem muitas lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Isso, né, Francisco? Está lá no Evangelho Gaudium, 120. Levanta-vos e celebrai o JMJ nas igrejas particulares. Renovo a todos vós, jovens do mundo inteiro, o convite a tomar parte nessa peregrinação espiritual que nos levará à celebração da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa no ano de 2023. O próximo encontro, porém, é nas vossas igrejas particulares, nas várias dioceses e eparquias da terra, onde a solenidade de Cristo Rei será celebrado a nível local, o Dia Mundial da Juventude de 2021. Foi domingo passado, meus anjos. Espero que todos nós possamos viver essas etapas como verdadeiros peregrinos e não como turistas da fé. Abramos-nos às surpresas de Deus que quer fazer resplandecer a sua luz sobre o nosso caminho. Abramos-nos à escuta da sua voz, inclusive através dos nossos irmãos e irmãs. Assim, ajudar-nos-emos uns aos outros e levantar-nos juntos e, nesse difícil momento histórico, tornar-nos-emos profetas de tempos novos, cheios de esperança.
A bem-aventurada Virgem Maria, interceda por nós. Roma, São João do Latrão, na festa da exaltação de Santa Cruz, né, 14 de setembro de 2021, Francisco. E foi lá em Roma, né, quando ele deu essa mensagem, ele abriu, né, a Jornada Mundial da Juventude. Então, foi extenso. Eu não tenho a pretensão de, com esse texto, fazer com que vocês guardem tudo que foi falado aqui. Nós não temos essa pretensão. Nós temos só a pretensão de que vocês conheçam esse movimento da igreja, que é a Jornada Mundial da Juventude, que vocês saibam que vocês são transformadores desse mundo, que vocês têm esse poder nas mãos, né? Que vocês conheçam um pouquinho a história do apóstolo Paulo, que ele de perseguidor, né? Se tornou uma pessoa que evangelizou, né? Que até hoje nós temos os evangelhos dele, a nossa catequese é basicamente montada em cima de tudo que ele viu. Ele foi um testemunho autêntico de Jesus na vida dele. Que vocês possam, no momento de perigo, no momento de dor, no momento de angústia da vida de vocês, ter essa mesma certeza de Saulo. Tem um Deus cuidando de vocês a cada momento, ele acompanha cada passo, ele sabe cada dificuldade que vocês estão passando. Basta se abrir a ele. Amém? Amém. Amém. Quer conectar alguma coisa, Rose? Não. E? Isso aí, pessoal, o link vai estar na descrição agora no final do vídeo. Vocês podem... A transição vai ser encerrada, mas vocês podem depois voltar no vídeo, que o link vai estar na descrição do vídeo, link para chamar. Gente, boa noite. Obrigada pela presença. Então, quero falar para vocês que esse aqui é o nosso último encontro, né, online. Vamos pedir que Deus nos abençoe, que vocês tenham umas boas férias. Vocês, por favor, não abandonem a igreja, nós contamos com vocês lá dentro. Vocês têm que fazer essa comunhão com Jesus todos os domingos. O dia só será santo se vocês santificarem ele, senão domingo não tem sentido nenhum, tá? Nós esperamos vocês depois das séries, que eu acredito que seja no começo de fevereiro, né? Nós temos um cronograma na mão, mas ainda não foi aprovado. E lá nós esperamos poder estar dando o finalzinho da catequese de vocês com aulas presenciais. E boas férias. Deus abençoe cada um de nós. Amém? Amém. Então, boa semana. Boa noite. Boa Boa noite, pessoal. Filho do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amém.